Essa leitura diária, que traz como tema a igreja como uma comunidade edificadora, é fundamental, meus irmãos, para compreender a dinâmica e o propósito da igreja no contexto cristão. Ao examinarmos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, observamos o chamado explícito para a edificação mútua, que diz assim: portanto, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, assim como vocês estão fazendo. Este versículo, meus irmãos, ele revela a natureza da igreja não apenas como uma comunidade de crentes, mas como um corpo ativo que tem a responsabilidade de fortalecer os seus membros. A ideia de edificação, ela é central. Sugere construção, crescimento, fortalecimento. No contexto bíblico, essa construção, meus irmãos, não é física, mas espiritual e também comunitária. A igreja, conforme desenhada nas Escrituras Sagradas, é uma comunidade onde o amor, o encorajamento, a fidelidade e a esperança são fundamentais para o crescimento espiritual dos seus membros. Hebreus 10, versículo 24 ao 25, reforça também essa ideia ao instruir os crentes, que diz assim: considerem-se uns aos outros, a fim de se estimularem ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele grandioso dia, né? Neste sentido, meus irmãos, a igreja atua como um espelho do amor de Cristo, refletindo sua graça e verdade em ações e também em palavras. É um espaço onde o amor cristão, ele não é apenas ensinado, mas vivenciado de forma prática. Romanos 12, versículo 10, instrui os crentes a serem devotados uns aos outros em amor fraternal. Honrem uns aos outros acima de vocês mesmos. Portanto, queridos, ao refletir sobre a igreja como uma comunidade edificadora, somos lembrados do chamado para viver em unidade, amor e encorajamento. É muito importante isso. Somos encorajados também a ser instrumentos de Deus para edificar uns aos outros, fortalecendo a fé e promovendo o crescimento espiritual coletivo. Que essa palavra, meus irmãos, sirva como um lembrete de nosso propósito e também de responsabilidade como membros do corpo de Cristo. Que possamos, com amor e dedicação, contribuir para a edificação da igreja, promovendo um ambiente de fé, de esperança e amor, onde cada membro é valorizado e fortalecido. E que nesse processo, queridos irmãos, nossa própria fé seja fortalecida também e nossa esperança seja renovada, enquanto caminhamos juntos, edificando uns aos outros até aquele glorioso dia em que estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e não se esqueça que Deus é a tua bênção.